A paz do Senhor, meus amados irmãos. Graças a Deus por essa oportunidade gloriosa que o Senhor nos concedeu. Eu desejei transmitir para vocês aqui uma simples lição que diz: o reinado de Deus já teve início. E eu quero aqui, sintetizar para vocês essa lição, porque eu acho de suma importância. E antes disso eu quero passar aqui uma introdução que fala sobre o reino de Cristo, o reino temporal, o reino eterno, o reino espiritual, presente e futuro. E eu quero sintetizar aqui nessa introdução já algo maravilhoso. E nós entendemos que por causa de muitas expectativas que os discípulos eles geraram, muitas pessoas geraram, eles ficaram numa situação crítica. Por isso que muitas pessoas ficaram confusas. Precisa entender essas vertentes, porque existem muitas vertentes aqui desse reino, existem muitas facetas, existem muitas coisas que nós precisamos entender a respeito desse reino. Inclusive, quando Jesus chegou, então jamais as pessoas imaginariam que Jesus Cristo seria colocado, ele ia nascer e ser colocado ali numa manjedoura. E nós vemos que geralmente os reinos do mundo era cheio de pompa, cheio de beleza, e vemos que Jesus ele passou por essas privações. Imagina o rei, ele ter que fugir, alguém conduzir ele até ali a terra do Egito para que ele pudesse escapar com vida. Queridos, e nós queremos começar aqui já trazendo um primeiro tópico dessa lição, que fala sobre o reino temporal e o reino eterno. Eu quero sintetizar trazendo alguns versículos da palavra do Senhor para que nós possamos focalizar aqui sobre essa questão, sobre o reino temporal e eterno. Lucas capítulo de número 1, versículo 31 diz assim: porque, aqui o versículo de número 31, você ficará grávida, falando sobre Maria, dará à luz um filho e porá nele o nome de Jesus. Versículo 32 do capítulo 1 de Lucas: e ele será grande homem, será chamado Filho de Deus, do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, como foi o antepassado dele, Davi, o rei Davi. Ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó, e o reino dele nunca se acabará. Queridos, nós vemos que existe aqui essa promessa, já falando sobre a natureza desse reino temporal e reino eterno, porque muitas pessoas não podiam compreender como que Jesus Cristo, ele era o Cristo e queria passar pelas privações que ele passava. Vejamos em Mateus capítulo de número 25, versículo de número 31, diz assim: Jesus terminou dizendo: quando o Filho do Homem vier como rei. Então veja aqui que ele já mostra que ele não veio exatamente como rei, mas principalmente como um sacerdote, embora ele sendo rei. Aí diz aqui, olha, com todos os anjos ele se assentará no seu trono real. Todos os povos da terra se reunirão diante dele, e ele separará as pessoas uma das outras, assim como o pastor separa das ovelhas as cabras, e porá os bons à sua direita e os bodes à esquerda. Então o rei lhe dirá aos que estiverem à sua direita: venham vocês que são abençoados pelo meu Pai, venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Desde a criação do mundo. Então veja que, embora Cristo estava aqui na terra, ele anuncia um reino futuro também. Queridos, e esse reino também, ele demonstra que é um reino material e um reino espiritual. Vejamos o que está escrito em Mateus capítulo de número 10, o versículo de número 7, que diz assim: vos anuncio isto, o reino dos céus está perto. Cure os leprosos
e os doentes, ressuscite os mortos, expulse os demônios, vocês receberão sem pagar. Portanto, deem sem cobrar. Quando entrarem numa casa, diga que a paz esteja nessa casa. Nós lemos Mateus capítulo número 10, versículo de número 7, versículo também de número 12. Queridos, vemos aqui o que diz a palavra do Senhor sobre esse reino material e espiritual. Por que que ele se materializava? Quando os discípulos ali efetuavam as curas, os milagres, a ressurreição dos mortos no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, ele se materializava e ele se cristalizava. E eu anuncio aos meus discípulos que o evangelho que nós pregamos, ele não pode ser um evangelho vazio, desprovido de sinais de maravilha. As pessoas precisam ser curadas, as pessoas precisam ser transformadas. Porque assim como as pessoas elas são curadas espiritualmente, fisicamente também elas precisam ser curadas, né? É claro que nem todas as pessoas eles recebem a cura, nem todas as pessoas alcançam a fé. Você vê que em alguns momentos Cristo ele não curou porque as pessoas faltavam fé. Os milagres não aconteciam na mesma desenvoltura que acontecia em outros locais, devido à falta de fé. Mas o nosso evangelho ele não pode ser vazio de cura, de milagres e prodígios. Ainda o reino ele é presente e futuro. Nós vemos em Lucas capítulo de número 17, versículo 20, diz: e alguns fariseus perguntaram a Jesus quando ia chegar o reino de Deus, e ele respondeu: quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver. Então, ele tá se falando na questão do princípio, exatamente aqui do princípio do reino de Deus, que o reino ele não seria principiado assim de uma forma estrondosa que muitas pessoas nem todas as pessoas pudessem entender. Nós vemos em Mateus capítulo de número 11, versículo 25, Cristo diz: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Encontrarei descansos para vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então veja, queridos, que o reino de Deus, no tópico 2, o reino de Deus na atualidade, a expectativa dos israelitas foram frustradas. Por que, queridos, foram frustradas? Vemos aqui em Mateus capítulo de número 24, versículo 20, os discípulos no caminho de Emaús, eles estavam frustrados. Diz aqui, olha, os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes entregaram para ser condenado à morte e crucificaram, e nossa esperança era que fosse ele que iria libertar o povo de Israel. Porém, já há 3 dias que tudo isso aconteceu. Então, quando os discípulos estão indo voltar às suas atividades, nós vemos que eles estavam frustrados, porque eles analisavam, eles imaginavam o princípio desse reino, um reino já de forma plena, na sua plenitude, sendo que a plenitude desse reino aponta para o futuro. Então, vamos adiante, queridos. Mateus capítulo de número 13, versículo 38, o terreno é o mundo e as sementes boas são as pessoas que pertencem ao reino e o joio aos que pertencem ao maligno. Então nós vivemos num mundo em que existe a semente do reino e existe a semente do mal. Existe as árvores frutíferas, né, as sementes da árvore frutífera, existe também as ervas daninhas. Queridos, nós temos que imaginar e ver que os filhos dos reinos, eles plantam coisas boas, plantam sementes boas. Agora eu abro a oportunidade de fazer uma interrogação. Que semente você está semeando? Né? Essa é algo muito importante que nós devemos entender. Partindo aqui para o final do tópico de número 3, diz assim: o reinado ou reino. Então, muitas vezes é caracterizado como reinado. O comentarista traz aqui como reinado porque ele não é localizável. Ele não está em uma parte geográfica, pelo menos por enquanto não. Mas isso vai acontecer no futuro. E as pessoas que se apropriam do reino de Deus, essas pessoas são as pessoas que têm o sentimento de Deus, o sentimento de amor. Diz a palavra do Senhor que em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez
chamados de cristão, pela forma que eles lidavam, né? Porque nós vemos que Cristo, ele é amor. Está escrito em João capítulo de número 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Por que, querido? Não é porque existe o Senhor deseja condenar as vidas, porque Cristo é o único escape, é a única escapatória para nossas vidas, se chama Jesus Cristo. E Cristo é o único que ele pode livrar. Jesus Cristo é o único que pode livrar. Também em 1 João, capítulo de número 1, 3 e o versículo 16, fala que nós devemos amar os nossos semelhantes. É interessante que nós amemos-nos uns aos outros, e é primordial que nós amemos uns aos outros. Queridos, isso é muito maravilhoso. Esse reino de Cristo é um reino que ele aponta também que ele não terá fim. Esse reino, ele não terá fim. Nós vemos aqui, olha, em Daniel, capítulo de número 2, e o versículo 35 diz assim: então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais o fizeram como pragana da eira do estio. O vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua tornou-se grande monte e encheu a terra. Mas nos dias desses reinos, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. O reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos. Ele mesmo subsistirá para sempre. Da maneira que viste que o monte foi cortado em uma pedra sem auxílio de mão, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei que há de ser depois disto. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então nós vemos que Deus, ele vai governar por intermédio de Jesus Cristo. Para finalizar, Daniel capítulo de número 7, versículo 25 diz assim: o reino e o domínio e a majestade dos reinos depois de todo o céu serão dados aos povos dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Queridos, então esse reino chegará finalmente na sua plenitude, mas por enquanto ainda nós devemos aguardar. Nós devemos aguardar o Cristo, mas que ele venha reinar no nosso interior, venha reinar em nosso coração. Muitas pessoas não podem dizer que tem um domínio de Cristo sobre a sua vida, porque vive uma vida desregrada, uma vida de podridão, uma vida de pecado, uma vida sem controle. Nós vemos em João capítulo de número 8, versículo 32, que diz: conhecereis a verdade vos libertará. O versículo de número 36 diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Você é livre? Quem é servo de Cristo é livre. Nós não podemos se colocar debaixo de um jugo de servidão. Nós anunciamos a mensagem do reino, porque os discípulos também anunciavam. E essa ordem que nós temos para anunciar a palavra de Deus. Quando Cristo ele manda anunciar o seu santo evangelho, ele está mandando dizer que eles deviam anunciar o seu evangelho. O que é o evangelho? É uma boa notícia. A boa notícia é que você pode ser salvo, que você pode ser livre, que você pode ser transformado, que você pode viver uma vida de retidão. Queridos, nós vemos que aqui, enquanto nós estamos nessa terra, nós passamos por um teste. Quantas pessoas passaram pelo teste? Nós também passamos. Mas enquanto isso, nós vamos anunciando o reino de Deus. Nós vamos anunciando o evangelho de Cristo. Em Mateus capítulo de número 16, o versículo de número 18, Cristo, ele disse aos seus seguidores, ele diz assim: tu és Pedro, e sobre essa pedra, que era ele diz assim: edificarei a minha igreja, e os portões do inferno não prevalecerão contra ela, ou as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra a noiva do Cordeiro nada pode prevalecer. Queridos, os judeus, eles foram frustrados nas suas expectativas. Em João capítulo 1, versículo de número 12
e 13, diz assim: veio para que era seus, e os seus não lhe receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Não nasceram da vontade do homem ou da mulher, mas de Deus. Queridos, nós sabemos que aquelas pessoas que passam a ser de Cristo, eles são filhos do reino. Eles pertencem a um rei, eles são príncipes, elas são princesas, porque pertencem ao rei e anuncia algo glorioso, algo maravilhoso. Eles são embaixadores do céu. Nós somos embaixadores. E o Senhor manda nos anunciar essa palavra. Nós vemos que, em primeiro lugar, Cristo, ele fez a primeira comitiva dos 12, enviou as ovelhas perdidas das casas de Israel. E também ele enviou também os 70 discípulos, anunciando, dizendo assim: olha, é chegado o reino de Deus. Aonde eles chegavam, eles tinham que dizer essas palavras: é chegado o reino de Deus. Aonde nós chegarmos, nós devemos também dizer: agora o Senhor chegou nesta casa. Eu lembro que eu cheguei uma vez nós chegamos uma vez numa casa em que a pessoa estava endemoniada. E eu mais o pastor, nós chegamos e o Senhor, ele me dava autoridade para dizer: acabou. Aleluia, porque nós chegamos ali. E nós chegamos com a palavra de autoridade. Nós chegamos com a palavra de poder. Aleluia, glória a Jesus. E os demônios, eles batem em retirada. Queridos, eu estava chegando uma certa vez para realizar um trabalho com uns alunos em um local. Naquele local tinha uma mulher endemoniada. E o demônio precisou bater em retirada, porque chegou um representante do reino. E assim deve acontecer em nossas vidas. Nós somos representantes, nós somos anunciantes do reino de Deus. Aleluia, porque nós estamos debaixo da autoridade de Deus. Nós vemos que os discípulos de Jesus, uma certa vez, eles não conseguiram expulsar os demônios porque faltava oração, porque faltava jejum, porque faltava meditação na palavra, faltava concentração na palavra, precisava fortalecimento, oração. Faltava. Então, queridos, que nós possamos se revestir das armaduras de Deus, para que onde nós chegarmos, nós possamos anunciar a liberdade. Quantas pessoas estão precárias? Quantas pessoas estão enfermas? Quantas pessoas estão doentes? Quantas pessoas estão mal? E sobre nossas vidas existem as ferramentas espirituais. Glória a Deus. Paulo diz que nossas ferramentas, elas são espirituais. Ele diz assim: nós não batalhamos nem contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e contra as potestades. E Paulo mostra que nós devemos usar a fé, nós devemos usar a palavra, nós devemos usar a oração, nós devemos usar a intercessão, nós devemos usar a nossa firmeza na presença de Deus. E nós devemos usar a vigilância, para que nós possamos ser vitoriosos nesse embate, para que nós possamos ser vitoriosos nessa conquista. Nós somos conquistadores, nós pertencemos a uma inteligência espiritual. A política do nosso Cristo é indestrutível, enquanto a política dos homens, como as políticas de Nabucodonosor, de Alexandre o Grande, dos Césares, dos faraós e todos eles, abaixo todos eles, aleluia, a de Cristo está sempre erguida, a bandeira ensanguentada do Cordeiro, aleluia, que foi fincada no alto do Gólgota, continua sendo a bandeira vibrante. E o Senhor ainda mandou sobre nós o poder do Espírito Santo, para que nós possamos propagar as grandezas, a realeza desse rei. O rei chegou, o evangelho chegou, e a boa notícia é que você pode ser salvo, que você pode ser livre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Você pode dar um glória a Deus. Que Deus abençoe. Transfira essa mensagem para as demais pessoas. Eu sei que essa mensagem vai trazer alegria para outros corações, vai trazer paz para outras vidas, e essas pessoas passaram a saber que elas não precisam mais viver em escravidão. Essas pessoas passaram a sentir que elas não precisam viver mais sob o jugo de Satanás. As pessoas precisam saber que agora elas têm uma chance de sair dessa prisão maligna, porque o Senhor Jesus Cristo diz que o valente, para que ele possa ser dominado, precisa chegar um mais valente do que ele. E Cristo é o mais valente. E nós chegamos na autoridade, no poder do Espírito Santo de Deus, e colocamos o adversário para correr, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Desejo fazer uma oração contigo nesse momento.
Rabagasubia canta rabadagasubia canta rabadai. Ramandagasubia canta ramanagasai. Meu Pai, em nome de Cristo Jesus, visita essas vidas, meu Pai, que estão carentes de Ti, que precisam. Eu creio que vidas são libertas, porque nós estamos anunciando o reino de Deus. Nós estamos anunciando o Evangelho de Cristo, o Evangelho que transforma o mais vil pecador, e que essa pessoa possa saber que Jesus Cristo o ama, que Jesus Cristo, ó Senhor da glória, o deseja libertar dessa escravidão, a escravidão da luxúria, a escravidão, Senhor, da lascívia, da libertinagem, da prostituição, da macumbaria, da feitiçaria, das drogas, ó Senhor, das situações que os homens vivem, Senhor da glória, contra a Tua gloriosa palavra, contra, Senhor da glória, os Teus ensinamentos. As pessoas, meu Pai, que andam, meu Pai, contra, meu Pai, as origens do reino. As pessoas que é contra esse reino, a Tua palavra nos diz que serão destruídos. Mas as pessoas, meu Pai, que se rendem diante desse reino serão edificados, serão transformados, serão, Senhor da glória, exaltados. E as pessoas que se opõem a esse reino serão banidos, serão destruídos, serão danados. Meu Deus, em nome de Cristo Jesus, oh Senhor da glória, serão, Senhor da glória, feito em pedaços. Oh Senhor da glória, em nome de Cristo Jesus, aleluia, vem fortalecer as nossas mãos para a peleja, as mãos dos Seus servos, as mãos dos Teus filhos, meu Pai, que vida seja liberta pelo poder do Senhor Jesus Cristo, aleluia, pela autoridade que nos foram delegada pelo Teu Santo Espírito, pelo Teu Filho, aleluia, glória a Deus, em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus, visita as famílias aqui representadas, visita cada vida, visita cada pai, cada filho, visita cada aluno, visita cada irmão, cada irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Posso ouvir um amém? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado pela sua presença, obrigado pela vida de cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém. Tá? Curta, compartilha e não deixa de se inscrever em nosso canal para que mais pessoas, mais vidas possam ser alcançadas e abençoadas pela palavra de Deus. Em nome de Jesus.